Olá, pessoal. Bom, estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história, do meu testemunho, tudo que me fez chegar até aqui nesse momento, né? De, é, como é que eu falo para vocês? Até esse momento de libertação, que para mim é o que está sendo, né? Quando a gente tem a coragem de falar o que aconteceu com a gente, a nossa verdade, a nossa verdadeira história, dá um friozinho na barriga, mas é necessário, porque também faz parte de uma história chamada perdão, certo? E muita gente não consegue entender a dimensão do que é isso, de você se perdoar, né? Porque o perdão não se refere ao outro, mas a gente mesmo, né? E essa é mais uma das formas, né? Mais uma das técnicas também que eu conheço para a gente poder liberar o perdão, né? Para gente em primeiro lugar e depois, né? Para a gente, né, liberar as outras pessoas também, né? Então é assim, a minha história ela começou lá na barriga da minha mãe, né? A minha mãe, como toda e outra qualquer mulher no Brasil, não recebe orientações, não recebe informações, né, suficiente para ser mãe, né? As mães não receberam tão pouco educação emocional. Até hoje nas escolas, aí isso ainda não foi implantado, educação emocional, né? Que dirá a educação espiritual. E o mundo espiritual é o que rege praticamente o nosso universo inteiro. Nós mesmos somos espíritos vivendo uma experiência aqui na matéria, né? Nós somos luz infinita e que foi condensada para viver essa realidade tridimensional da fisicalidade aqui da matéria, tá? Então foi assim. O parto da minha mãe, eu recebi ele regado a muito medo, certo? A minha mãe era mãe de primeira viagem, ela estava sozinha nessa jornada praticamente. Meu pai estava trabalhando, a minha avó também, né? Estavam ocupados depois, só que eles chegaram, mas ela atravessou momentos de muitas dores, né? Sozinha, e ela teve muito medo, né? Porque ela não sabia, ela não recebeu informação suficiente como ela deveria proceder, o que ela deveria fazer, né? Então, por conta disso, a gente quando tá na barriga da nossa mãe, a gente é um corpo só. E tudo que a nossa mãe sente, a gente também sente no nosso corpo emocional como feto, certo? Então eu recebi essa carga, né? Muito negativa, muito ruim de medo, certo? E esse medo fez com que eu entendesse, eu compreendesse que, bom, então nascer não é algo assim muito seguro. Esse mundo aí que ela tá vivendo não deve ser lá muito seguro, porque se ela tá morrendo de medo que eu venha para essa nova experiência, para essa terra, então, né? Quer dizer que então é inseguro para mim. Olha, o corpo emocional, o nosso feto, ele tem um cérebrozinho lá que está se formando, tá? Mas ele já vem carregado de memórias inconscientes, ele já tem o seu próprio campo áurico já, que também foi feito, né? Já desde outras vidas, né? Mas o bebê, ele também consegue, né, fazer essas conexões, né? Por quê? Porque tem técnicas, né, terapêuticas, como por exemplo a técnica do renascimento e outras técnicas, a gente consegue acessar como estava a nossa consciência lá quando a gente era bebê, que a gente estava lá na barriga da nossa mãe, tá? Então, eu acessei essa informação, né? Bom, então se ela tá com muito medo, né, de me trazer aqui para a Terra, então quem sou eu? Eu vou ficar aqui no meu cantinho, né? Quanto mais eu ficar aqui, mais protegido eu tô, porque lá fora deve ser um lugar muito, né, muito cruel, muito inseguro, né? Por que estão me querendo trazer aqui para fora que deixa eu ficar aqui? Então, isso fez com que eu levasse um tempo a mais, né? Eu demorei a mais. Muitas crianças nascem rápido, né? Algumas nascem até com meses de antecedência, né? E comigo já aconteceu o contrário. Então eu fiquei
Eu demorei mais para nascer, eu passei da hora de nascer, né? Então, isso aconteceu comigo e a sequela disso foi uma disritmia, ou seja, uma falta de oxigenação no cérebro, tá? E aí eu fiz os tratamentos depois da infância e tudo mais, né? Aí tá, durante a minha infância, eu também lembro de quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu andava de calcinha, né, pela casa da minha avó, e num dia lá tinha um pedreiro que estava trabalhando lá no quintal da minha avó, e aí eu cheguei lá perto para ver o que ele estava fazendo, né, curiosa, e aí ele pegou a mão imunda dele, porca nojenta, e passou por cima da minha vagina. E eu tava de calcinha, só de calcinha. Eu só lembro de ter corrido lá pra cozinha onde minha avó tava. Fiquei lá na barra da saia dela. Não tive coragem de falar pra ela o que tinha acontecido, porque eu fiquei com medo do que ela ia pensar. Ela poderia brigar comigo, ela poderia dizer: ai menina, olha, tu tá muito enxerida, tu tá se enxerindo, porque o que tu foi fazer, o que tu tá correndo só de calcinha pela casa, essas coisas todas, tá? E é repressão em cima de repressão. A repressão que ela, na cultura machista, foi criada, aí ela passa isso adiante, né? E no caso desse pedreiro, ele também poderia ter sido abusado, porque quem abusa, né, já foi abusado um dia, né? E aí são pessoas que não tratam das suas próprias feridas, aí elas passam isso adiante, né? Então é o abusador, o abusador abusa, o ferido fere e assim vai. Não tô querendo tirar a culpa, essa coisa toda, não. Aqui o meu intuito, o meu objetivo é simplesmente falar o que aconteceu comigo, trazer para vocês fatos, tá? Porque o abuso sexual, na maioria das vezes, se não quase 100% das vezes, ele acontece dentro da nossa casa, dentro da residência, dentro da casa da nossa família, onde a gente mora, tá? Então, por isso, os pais devem ter muito cuidado, um cuidado redobrado, né? Não é só porque, eu vou deixar minha filha lá com aquele tio, né? Muito complicado isso, né? Porque as pessoas não se conhecem, não quer dizer que é da mesma família, que é do mesmo sangue, que é seguro. Não, não é, né? Mas muitas vezes os pais pensam isso. Muitas vezes os próprios pais abusam, né? Tem casos muito tristes, né? Que casos piores até desses que eu sofri. Mas enfim, eu tô falando do que eu sofri. Cada um que vai criando sua coragem, né? E liberar, né? Porque a gente vai carregando isso ao longo de tantas vidas, né? A gente não fala para ninguém com medo. Imagina, eu só falei isso para minha mãe depois já que eu era adulta, aí que eu tive coragem de falar para ela. E agora eu tô tendo a coragem de falar aqui com você, mas eu tô com 40 anos. Imagina toda uma vida carregando um peso morto, né? E isso fica no nosso campo emocional. Muitas vezes isso impede a gente de até ter um corpo melhor, de até conseguir emagrecer. Porque a gente vai comendo bastante, mas é numa estratégia da gente se proteger. Porque quem come bastante, quem é obeso, a obesidade, a questão psicossomática associada a ela, é que a pessoa ela vai tentando se proteger do mundo. Se eu ficar gordinha, ela entende assim, no inconsciente dela. Se eu ficar gordinha, ninguém vai me olhar, então eu não vou correr o risco de ser abusada novamente. Entende como o buraco é lá mais embaixo, né? Enfim, isso aconteceu comigo lá quando eu era criança, certo? Isso foi o meu primeiro abuso, dos 3 que eu sofri ao todo. Sofri 3 tipos de abuso sexual, tá? Tudo com pessoas da minha família, do meu núcleo familiar, né? Tóxico, altamente tóxico, né? Então, isso aconteceu, né, quando eu era criança. Outra coisa que aconteceu quando eu era criança também, eu via muitos meus pais brigarem, né? Brigas feias, brigas homéricas. Eles não faziam questão de esconder isso de mim, né? Presenciei muitas brigas feias entre meu pai e minha mãe, né? E eu era criança e eu pensava logicamente assim, pô, meu pai é mais alto, mais forte que a minha mãe. E a minha mãe é mulher. Então eu vou lá para defender ela. Então eu me colocava no meio da briga e dizia não, não, tipo assim, querendo proteger a minha mãe, querendo proteger o lado mais frágil da situação. Era apenas isso.
tá? E eles nunca deveriam ter feito isso na minha frente, né? Eles não pensaram na minha proteção, não pensaram na minha proteção física, não pensaram na minha proteção emocional, tampouco a proteção espiritual, né? Então, eles não me viram, né? Eu não fui vista, eu não fui percebida nas minhas emoções, né? Eu me misturei nisso daí, eu me emaranhei, né? E quem deveria estar protegendo, me protegendo, nunca me protegeu, nunca. Eu nunca fui protegida dentro da minha família, né? Nunca eu tive isso. E, assim, nunca eu tive isso durante o momento que eu precisava, que era na minha infância, né? Porque na infância a gente vai sentindo as coisas e a gente não sabe nomear. E até quando chega na fase adulta, acontece a mesma coisa. A gente vai só sentindo as coisas, a gente não consegue nomear. Como eu falei para vocês, os pais não vêm com preparo para eles poderem ser pais, né? Na escola não há um preparo para você lidar com as suas emoções. Os nossos pais também não tiveram preparo para lidar com as emoções dele. Então, como eles poderiam lidar com as minhas emoções? Entende? E aí isso aconteceu, né? Depois continuaram brigando, só se separaram finalmente quando eu cheguei aos 18 anos. E os meus 18 anos foi bem complicado também, porque, assim, meu pai tinha mudado de emprego e já não estava com tanta grana assim para manter a gente na escola que a gente estudava. E aí, eu tive que trabalhar, assim, meio que voluntário, né, na minha escola, mas eu trabalhei e tal. E ainda tinha que estudar para fazer os exames do vestibular e toda aquela tensão, tem que passar, tem que passar, tem que passar. E é muito difícil o vestibular, não sei o quê, né? Então, ali nos meus 18 anos, eles se separaram finalmente. Eu disse, ufa, até que enfim, né? Porque eu vivi praticamente um inferno, né? Dentro de casa, com os meus pais brigando, um xingando mais que o outro, espírito de competição, sabe? Minha mãe também espetando ali, sabe? Parecia que só estavam assim, só estavam bem depois que eles brigavam, entendeu? Acho que eles até sentiam um alívio de brigar, entendeu? Porque isso daí era uma coisa que a minha mãe ficava assim também espetando, sabe? Aquela competição feminina, né? Também. E aí não existe nada saudável nisso, né? A criança, ela vive praticamente um inferno. E eu vivi esse inferno, né? Outro inferno também que eu vivi, a minha mãe, ela contava coisas para mim da relação que ela tinha com a minha avó e as minhas tias, né? Ela se colocou no papel de vítima e realmente sofreu lá os abusos, né? Da minha avó, a minha avó paterna, as minhas tias não gostavam dela, né? E tudo isso daí ela me contava, né? Só que eu acho que eu tive uma certa sabedoria, assim, quando eu era adolescente, de não trazer isso pro lado pessoal, né? E às vezes eu trouxe, sim, um pouco pro lado pessoal, tanto que nas vezes que eu fui lidar com a minha avó, ela não falava muito comigo, ela não era de falar muito comigo, ela era, assim, um amor bem distante, assim, né? Ela me pegou quando criança no colo, quando eu era bebê e tudo, me cuidou, me deu banho e tudo. Teve esse relacionamento, sim, mas depois que eu fui crescendo, eu percebi a distância dela, entendeu? E às vezes eu acho que eu tomei, sim, as dores da minha mãe, né? E assim, isso afetou o meu relacionamento com a minha avó quando ela estava viva ainda, né? E as minhas tias, então eu fui um pouco distante da minha família paterna, né? Durante toda a minha infância e adolescência. Eu fui me aproximar mais deles, das minhas tias, quando eu já estava na fase adulta, que eu já estava trabalhando e tudo, aí eu fui morar lá perto de onde elas moram, né? Então foi assim, tá? Então, inferno atrás de inferno, caos dentro de caos, entendeu? Como é que a pessoa vai ser feliz num lugar desse, né? Como uma criança, como um adolescente pode conseguir ser feliz, respirar, né?
não sabia o que eu estava sentindo, era uma bagunça emocional. Eu sentia coisas que era da minha mãe, sentia coisas que era do meu pai, entendeu? Uma verdadeira bagunça, entendeu? E assim, eu me sentia também um pouco adulta, um pouco mãe da minha irmã, entendeu? Porque os pais dizem isso, olha, tu tem que cuidar da tua, o mais velho sofre, né? Ou tu tem que cuidar da tua irmã, cuida dela, sendo que não. Você não tem a obrigação de cumprir o papel de pai ou de mãe dos seus irmãos. Não, quem tem que cuidar são os pais, realmente. Esse é o lugar deles. O irmão não, o irmão tá para brincar, né? Tá para aprender ali, né? Ensinar e aprender a brincar com o irmão, mas não para cuidar, né? E toda essa bagunça, gente, tudo, desde a minha fase de bebê, que eu recebi muito conteúdo de medo da minha mãe, né? Até a dislipidemia e toda essa bagunça, né, na família, não tinha zero educação emocional, os pais não sabiam o que eles estavam sentindo, a raiva, tudo isso a criança que ela sente muito. Ela sente não só o campo emocional dela, que ela não sabe como lidar, mas ela sente o componente emocional dos pais. Então, as feridas que o meu pai carregava, eu sentia. O meu pai carregava feridas de abandono, feridas de rejeição referente ao pai dele. A minha mãe carregava feridas de rejeição também e humilhação, né, da família dela, que ela não sabe reconhecer, não soube reconhecer e tampouco, até hoje, nunca fez questão de ir no psicólogo para tratar. E o que aconteceu quando tinha 18 anos que meus pais se separaram? A minha mãe mais uma vez veio para mim se lamentar, chorar as pitangas para mim. E eu, assim, servindo de divã, servindo de psicóloga para ela. Sim. Eu achava que com isso eu era a melhor amiga da minha mãe. Doce ilusão, né? Conto da carochinha, né? Conto da Cinderela, do encantamento, né? Maldição, porque isso é uma verdadeira maldição, né? A minha mãe vinha amaldiçoar o meu pai, falando mal do meu pai. Olha o que ele fez. Olha como ele é isso, olha como ele é traidor, olha como ele me traiu. E aí ela vai passando todas essas dores, essas coisas, essa crença, essa meleca, essa caca emocional dela, ela vai contagiando, né? Inconscientemente, porque ela acha que isso é o certo. Entendeu? Até hoje ela acha que isso é o certo. Ela falar dos problemas emocionais, compartilha com as amigas delas são psicólogas, uma ouve as pitangas da outra, não sabem como lidar emocionalmente com as suas emoções, entendeu? Interfere uma nas vidas das outras, se emaranham cada vez mais, é uma verdadeira bagunça emocional, uma caca, uma merda realmente, tá? Então, merda ou não, né? Disso daí a gente tem que fazer alguma coisa, né? E aí o meu organismo, né, que já vinha lá com a genética, né, a partir da família do meu pai, tanto da família do meu pai quanto da minha mãe, porque ambos, né, recebem o mesmo nome familiar, tá? Que são um grupo de pessoas descendentes lá dos portugueses, dos europeus que vieram para cá para o Brasil, tá? O nome desse conteúdo, dessa informação, né, se chama, no caso para mim, tá? Existem outros tipos, né, de doença, mas o leque aonde eu fui despertada, né, o código genético foi despertado ali para mim, né, que eu já trazia no meu sangue, né? Como eu falei para vocês, proveniente dessas famílias europeias, tá? É a bipolaridade. A bipolaridade é uma doença do emocional, tá? Então, eu poderia muito bem ter passado por essa vida sem ter despertado essa doença, bipolaridade, tá? O meu gene poderia ter ficado lá dormindo e eu não ter passado por essa doença e eu não ter despertado. Só que uma doença, ela é assim, ela tem um componente genético dela que tá lá no nosso sangue, certo? Mas para esse código genético ser ativado, ele precisa de condições ambientais estressantes para que ele seja despertado, tá?
E isso se chama epigenética, tá? Agora eu não tô lembrado o nome, mas tem um outro nome também, que é os fatores ambientais. Quando os fatores ambientais interferem na sua genética. E isso acontece, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a maioria das pessoas, né? Então, a bipolaridade é isso, ela tem um componente genético, mas ela só é despertada se tiver condições ambientais suficientemente estressantes para que o gene seja despertado e a pessoa possa manifestar a doença, no caso a bipolaridade, tá? E a bipolaridade, ela é uma doença que ela trabalha principalmente com o emocional. É uma doença que te faz aprender, tá? Sobre emoções, tá? Por quê? Porque a pessoa vai sentir uma ansiedade extrema, ela vai sentir uma depressão extrema. Quando ela estiver alegre, ela vai estar muito alegre, vai ser uma euforia. São exageros, né? Então, a bipolaridade ela é um desequilíbrio emocional, tá? É isso que aconteceu, tá bom? E toda doença, ela é uma ferramenta, ela é uma técnica, tá? Ela é uma ferramenta que ela a doença ela não foi feita para você permanecer no estado doentio, ela não foi feita para isso. A doença, você atravessa ela. É que nem o sofrimento, a doença ela traz um sofrimento, tá? E esse sofrimento aqui não é para você permanecer nesse sofrimento. Tem gente que passa a vida toda com o mesmo sofrimento, ela já acha que ela é aquilo, né? Veste o personagem dela, não. Eu sou aqui, eu sou essa bipolar, ou eu sou essa esquizofrenia, ou eu sou qualquer outro tipo de doença. Eu sou diabética, ela veste isso, entendeu? E ela tem isso ao longo da vida dela como um escudo, como uma proteção para ela, tá? Todas as doenças, elas foram feitas para serem transcendidas, para você passar por elas, não é para você firmar, tá? Não é para você se firmar nela, ficar nela, não. É para você transcender, é para você ir além, tá? Para poder aprender. Enquanto você aprender sobre as suas emoções, o que é seu, o que não é, tá? A passar por um processo de desidentificação emocional, tá? Porque hoje eu me encontro, né? Eu tô vencendo, né? Já venci muitas coisas, vou falar aqui, compartilhar com vocês. Mas o que eu vivi era uma ansiedade extrema. E eu sei que isso não era meu, porque eu não nasci assim. Eu sempre fui uma criança calma, tranquila, na minha, entendeu? E até a minha adolescência também. Eu fui muito corajosa, eu experimentei muitas situações em que eu me vi bastante corajosa para ir seguir no mundo, fiz várias viagens, entendeu? Tudo quando adolescente, antes de ter esse diagnóstico aí de bipolaridade, entendeu? Só que eu percebi que essa ansiedade, ela não estava vindo de mim, ela estava vindo da minha mãe. Porque qual é o núcleo da ansiedade? É o medo. A pessoa tem medo de ir para a vida, entende? Só que esse medo originariamente não era meu, era da minha mãe. Então eu tenho que separar. Opa, quando eu sinto medo de fazer alguma coisa diferente, isso não é meu, isso é dela. Ela tem medo de ir para a vida, ela tem medo de mudar, ela teve medo ao engravidar, ao me ter. E ela não soube lidar com o medo dela. E eu não preciso lidar com esse medo dela, entende? Só que a pessoa no estado de apego emocional, ela fica tanto assim, entendeu? Que é difícil ela soltar, entendeu? Então, quando a minha mãe sente preocupação de lá, eu, através do mecanismo neurocientífico que se chama neurônios espelhos, eu consigo sentir daqui, olha, eu moro num estado totalmente diferente do dela, uma cidade totalmente diferente da dela. Eu tô grande distância dela, mas mesmo assim eu consigo sentir. Às vezes eu fico mal aqui, eu não sei o porquê. Aí eu vejo a dela, não é meu. Entende?
Então, na bipolaridade, a gente vem para aprender com as nossas emoções. Só que o que não é meu, eu não preciso carregar. O medo de ir para a vida, ela tem muito medo quando a gente viajou juntas. Eu ia para todos os lugares, ela ia, não, meu Deus, mas meu Deus, aqui é um país estrangeiro. Ficava desconfiando do que eu falava. Eu tenho um senso geográfico muito apurado, entende? Quando eu viajo por aí, eu consigo viajar sem mapa. Eu consigo saber qual é a direção norte, sul, leste, oeste sem bússola. Entendeu? Eu tenho um senso geográfico, um senso espacial muito bom, muito apurado, tá? E a minha mãe não confiava em mim, porque ela não confiava nem nela mesma. Então ela desconfia de todo mundo, de tudo e de todos. Entendeu? Então ela não me passou essa segurança. Eu vim até a idade adulta com muita insegurança, entendeu? Emocional, com muita desconfiança em relação a mim mesmo, porque eu não recebi validação, né? Eu não recebi validação externa dos meus pais, da minha mãe. Do meu pai até que eu recebi um pouquinho mais depois, até na idade adulta, sim, né? Meu pai, já com a história dele, a história eu com meu pai, eu posso contar num outro vídeo para vocês, né? Aqui eu quero contar a bagunça emocional que se formou, principalmente relacionada a essa relação com a minha mãe, né? E os problemas que ela enfrentava, tá? Então, a bipolaridade, ela se formou assim na minha vida. Então, eu não preciso lidar com conteúdo emocional que é dela, né? É somente dela, tá? E até ontem ela me ligou e eu tava sentindo assim também, né? Uma certa carência, mas eu tava bem, eu achei estranho. Aí depois ela me falou, por que tu não conversa mais comigo? Por que tu não fala mais comigo? Eu disse, eu tô me priorizando aqui, eu preciso fazer as minhas coisas, porque quem ama, pessoal, quem ama verdadeiramente a gente entende o nosso espaço, o espaço que a gente precisa, tá? E muitas vezes os pais, eles acham que eles amam a gente, mas não é amor, tá? É só apego, não é amor. Amor não é assim, o amor compreende o espaço do outro. Aí sabe o que ela veio me dizer? Ela veio me dizer, mas tu não sente empatia por mim? Eu não, porque eu senti durante muito tempo empatia, fiquei fusionada com as emoções dela, com as coisas dela, virei psicóloga dela, melhor amiga dela, entendeu? Sendo que as emoções eram delas, ela que tem que ser responsável pelas emoções dela, ela que tem que buscar terapia ou não, se ela não quiser, mas é dela, entendeu? Eu não tenho que lidar com as emoções dela, nem de mais ninguém. Porque só a gente aqui encarnado da Terra encarar as nossas emoções, entender, compreender, sendo que a gente não foi ensinado isso na escola pra gente. As escolas, a partir de agora, elas vão precisar ter educação emocional como uma disciplina mesmo, entendeu? Para além desse jogo que o marketing está dizendo, os marqueteiros entendem tudo de, né, emoções, né? Porque eles entendem por um viés manipulador, por um viés de controle, entende? Eles entendem as emoções porque eles querem controlar como você se sente, as suas emoções, para você, com a finalidade de você comprar o produto dele, certo? Mas a gente vai ter que aprender, todos nós, a identificarmos e trabalharmos com as nossas emoções, certo? Identificar o que é nosso, o que não é nosso, entendeu? É um trabalho mais além. É um trabalho que vai exigir não só um pedagogo, um psicopedagogo, mas também um terapeuta, né? Para poder, porque é como eu falei para vocês, gente, a criança, ela sente não só o campo emocional dela, mas ela se fusiona, ela sente coisas que os adultos estão sentindo, as feridas emocionais dos adultos. Se um adulto está com a ferida do abandono, da rejeição, a criança vai chorar, você não vai saber o porquê. A criança vai apresentar uma alergia do nada e você não vai saber porquê. Sabe por quê? Porque ela está sentindo todo o teu conteúdo emocional não trabalhado, as feridas da tua criança interior, que tu não trabalhou, que tu não olhou para ela, porque tu não sabe nem o que é criança interior, tu não sabe nem como cuidar dessa criança interior. Entendeu? Tu não sabe nem que existe isso, tu nem liga pra isso. Tu só quer saber de fazer o dinheiro, colocar comida pra tua casa, sobreviver, tá no esquema de sobrevivência. Só que aí vai ficar o quê? Toda uma sociedade ferida,
Se todo mundo é ferido, uns vão ferir os outros, todo mundo vai se ferir junto, vai ficar todo mundo ferido, uma grande ferida. É isso que está acontecendo, porque tem músicas aí de tão baixo calão, música de chororô, né? Esses sertanojo aí, falando, ai, não sei quem traiu não sei quem, só fica nisso, é uma roda de rato. Roda, roda, e é a mesma coisa. Entende, pessoal? A gente não foi feito para sofrer. A gente foi feito para viver. Só que a gente está se autodestruindo. A gente está se autodestruindo. Porque é uma sociedade louca pelo controle, pelo poder, pela manipulação, pelo dinheiro. Tudo converge, tudo gira ao redor da porcaria do dinheiro. Da porcaria não, que é uma... Até, ó, gente, as coisas... Nada é positivo ou negativo, tudo é neutro, tá? O dinheiro, ele é uma criação humana tão abençoada, né, quanto qualquer outra criação humana, tá? Quando eu falo porcaria é porque, assim, parece que o Deus do homem virou o dinheiro. Entende? E aí você vai querer ter o máximo controle, ao máximo você vai querer manipular os teus clientes para comprarem de ti. Você vai engatilhar eles no gatilho da escassez. Olha, tá acabando, tem que comprar, hein? Senão não vai ter mais, não. Aí tu vai mexer com o emocional do outro, cara. Pensa bem. O poder, o dinheiro, ele não é de ninguém. E ao mesmo tempo ele é de todos. Ele não está em nenhum lugar fixo. O poder, ele foi feito para ser passado de mãos em mãos. Ele é um movimento. Eu tenho poder agora porque eu tô falando aqui. E você aí do outro lado pode se sentir empoderado ou não pelas palavras que eu falei e começar a ter a coragem de fazer o seu próprio vídeo, o seu próprio testemunho. Pronto, o poder já saiu de mim e passou para você. Aí você que vê se você vai aceitar ou não. O que você vai fazer com esse poder, com essa informação disso que eu tô te falando aqui agora? Isso que eu tô fazendo é uma verdadeira expurgação, tá? De tantas coisas que eu sentia, de tantas coisas, experiências que eu passei, eu tô compartilhando aqui com você agora. No intuito de que você também, né, não só para eu me limpar emocionalmente, para eu seguir mais leve daqui adiante, tá? Mas também com o intuito de poder te ajudar aí na tua jornada, porque talvez você tenha sofrido as mesmas coisas que eu sofri na infância, na adolescência, entende? Aí você fica achando que você é bipolar, que você é aquilo. E aí é uma marginalização, né? Porque as pessoas pensam que bipolar é, né, o terror, né? Todo mundo tem medo de se relacionar com bipolar, se afasta, você sofre execração social, as pessoas não querem mais andar contigo, né? Porque elas têm uma ideia do que é uma pessoa bipolar, que só faz, né, alarde por aí, né? Tem muitos casos, né? Quando o bipolar tá em crise, acontece coisas muito tristes mesmo, muito tristes. Eu já tive, né, em outros vídeos posso contar coisas que aconteceram comigo, tá? E tudo, pessoal, eu digo para vocês, baseado as minhas crises, todas elas, o fundo, o conteúdo emocional era da minha criança interior que estava ferida. Todas as crises que eu passei, eu observei muito bem isso, que eram coisas que a minha criança estava ferida. A minha primeira crise, deixa eu falar para vocês, a minha primeira crise foi uma profunda depressão, que eu sinto até que eu entrei em ressonância com memórias de vidas passadas, aonde eu sofri a execração social, tá? Então isso para mim era muito demais, entendeu? Eu consegui lidar com isso, né? Agora nem tanto, já está se facilitando mais, né? Porque eu estou entendendo, estou compreendendo as minhas emoções, né? Cada vez mais. Mas elas vêm na parte inconsciente, sabe? A minha segunda crise aconteceu o seguinte: os meus pais não moravam mais com a gente, estava eu e minha irmã somente morando num apartamento, bem pequeno, inclusive. Então, eu mais uma vez me vi naquele papel de ter que ser mãe dela
que ela tinha que fazer um exame muito difícil. E eu acompanhei ela no médico, né, para fazer esse exame. E esse exame, eu tinha que estar lá acompanhando, é bem sofrido para ela, né? Eu digo, gente, quem deveria estar aqui era meu pai e minha mãe. Olha, a primeira vez que ela vai fazer esse exame, né? E, poxa vida, por que eles não estão aqui? Sabe, me deu uma revolta, sabe? Daí eu quero saber, eu fui lá para uma loja, lojas americanas, dentro desse shopping. Aí eu fiz de pirraça mesmo, só que quem tava dominando nessa hora não era a Sunny adulta, era a Sunny criança ferida. Ela tomou conta de mim. Ela se rebelou, entendeu? Ela se rebelou, ela dominou, me dominou e foi lá nessa loja americana, pegou uma cesta, colocou ali dentro um monte de DVD, de filmes que ela nunca tinha visto com o pai, né? E colocou CDs que ela gostaria de escutar ali também e colocou ovos de Páscoa. Encheu uma cesta da Americanas. Aí ligou, tudo isso eu dominada pela minha criança interior ferida, pessoal. Aí ela ligou pro meu pai e minha mãe, olha, eu tô aqui na loja americana, tô aqui esperando vocês, eu só saio daqui quando vocês vierem me buscar. Aí eu peguei e sentei lá no chão com essa cesta e fiquei lá esperando eles me buscarem. Olha isso, gente, olha isso. Tá? Então, como eu falei pra vocês, a minha primeira crise de bipolaridade foi porque eu acessei uma memória de uma vida anterior. A segunda já foi pela ferida da minha criança interior, tá? Como vocês podem ver, ela me dominou. E fez com que eu fizesse isso, que é absurdo, né? Aos olhos da humanidade, né? E aí, depois, foi somente nessa segunda crise que chamaram o psiquiatra, né? E aí o psiquiatra falou, ele disse, isso daí é bipolaridade. Só que não. Se ele tivesse um pouquinho mais de conhecimento de psiquiatria, de psicanálise, de Jung, ele veria, ele conseguiria ter um entendimento de dizer assim, olha, a criança ferida dela se sentiu assim, por isso dominou ela precisa olhar para as emoções dela, para o conteúdo emocional dela, né? Ela é uma criança que está altamente ferida, né? Ela precisa de acompanhamento psicoterapêutico, mas eu posso colocar esse remédio aqui, mas não, foi altamente agressivo, tá? Esse médico foi altamente agressivo, ele foi taxativo, isso é bipolaridade, já passou o aldazol, me aplicou, um enfermeiro enorme, me aplicou esse remédio, essa droga, aloperidol, e eu fiquei com a boca toda torta, foi horrível, foi super hiper traumático para mim, para toda a minha família, tá? Foi algo bem desumano mesmo, sabe? E eu fiquei internada dentro de casa e tava e precisava entregar, né, a dissertação do mestrado, né? Isso foi logo no finalzinho do meu mestrado. Só contar para vocês que, com relação a abusos sexuais ao todo na minha vida, foram 3 que eu sofri. Esse, quando criança, quando o pedreiro estava lá na minha casa, né? O segundo abuso sexual foi aos 12 anos ali, mais ou menos, né? Tá? Foi um passeio que a gente fez de barco. O meu tio, o meu tio paterno, que inclusive era meu padrinho, né? Inclusive né, meu padrinho, né, da Igreja Católica, aquela cerimônia do batizado, né? Era para ser meu padrinho, né? De verdade, mas ele bebeu, né? Bastante. E aí a bebida pelo álcool, né? Aí ele veio, passou a mão na minha barriga e olhou com aquele olhar assim de safadeza, entendeu? E eu também não tive coragem naquela época de falar isso para minha tia, porque na minha cabeça veio o seguinte: se eu falar, a minha tia vai ficar triste, vai separar dele. Olha só, eu pensava mais nos outros do que em mim. Olha isso, gente. Olha esse padrão feio, tóxico. Tudo por causa de medo. Tudo por causa de medo. E medo, pessoal, não é amor, tá? Medo não é amor. Então, eu fiquei com medo que eles se separassem. Eu pensei na minha tia e eu não pensei em mim. Eu não pensei em mim. Eu me deixei. Entendeu?
Então, e eu só vim falar isso pra ela quando já tava aqui nessa cidade onde eu moro e a minha mãe disse que ela queria vir aqui, né, pra passar um período aqui, né, na minha cidade. Aí eu já associei, vixe, ela vai trazer o tio. É melhor eu já falar pra ela, né, o que aconteceu. Então, aí que eu tive coragem de falar pra ela o que aconteceu, né? Olha, aconteceu isso, isso, isso. Na verdade, eu tenho nojo do tio X, que eu vou chamar aqui, não vou colocar o nome dele, tá? Então, isso aconteceu. Foi o meu segundo abuso sexual, né? E o terceiro abuso sexual aconteceu por volta ali dos 19, 20 anos. O meu outro tio também paterno, né? Paterno não, materno, tá? O meu outro tio materno, ele, ele fez uma coisa bem, assim, ruim também, né? Mas, segundo ele, na cabeça dele, ele estava me ensinando a me masturbar. Então, o que que ele fez? Ele me levou pro local onde ele trabalhava, tá? E aí me trancou dentro de uma salinha e colocou um vídeo pornô para eu assistir e me masturbar. Aí fechou lá a porta, disse assim: "Olha, Sânia, tu vai ver esse vídeo aqui, tá? Tu fica à vontade, pode ficar à vontade, eu não vou te olhar. Olha isso, pessoal. Eu não vou te olhar." Eu disse, eu achei estranho aquilo, né? Mas eu pensei assim, bom, porque meu tio ele não vai fazer nada de mal contra mim, né? Aí eu peguei, entrei lá nessa salinha e aí ele colocou o vídeo, né, de pornografia. E assim, eu desde pequena, eu tive, como é que se fala? Eu despertei cedo quando era criança a minha curiosidade pela sexualidade. Eu, desde criança, eu sabia como me dar prazer, naturalmente, entendeu? Então, pra mim, aquilo era fácil, né? Então, claro, eu tava ali vendo um vídeo, né, de pornografia, então comecei a ficar excitada, então comecei a me masturbar. E aí depois aquele vídeo acabou, aí depois eu saí da sala, ele chegou, aí eu abri a sala, né? Aí ele perguntou, e aí, como é que foi? Aí eu disse, foi tudo normal, tranquilo. Aí ele falou assim, olha só, eu te vi, foi bem legal mesmo, viu? Eu tava te vendo dali, foi bem legal mesmo, isso aí, tá? Olha isso, gente, olha isso. É muito triste, cara. É muito triste também. Outra coisa, eu não tive coragem de falar para minha mãe. Também na hora, mesma coisa. Mesmo que todas as vítimas de abuso sexual, elas não têm coragem de falar. Porque sabe que se falar, né, pode sofrer até alguma retaliação, tá? Esse mesmo tio abusou das minhas primas, tá? Que era filha, uma delas era filha própria dele, né? E, enfim, essa minha prima teve coragem de falar para toda a família o que aconteceu. A família não teve coragem de fazer nada. A minha mãe escondeu a carta que ela enviou para mim. A minha mãe escondeu só muito depois que eu vim saber o que realmente aconteceu. Entendeu? Mas é isso, pessoal. A verdade nua e crua é essa. É isso que aconteceu, essa bagunça emocional toda que aconteceu. Muita gente fala assim que quem é a vítima que tem que deixar o sofrimento. Quem faz o bullying ou quem faz a agressão não tem nada a ver com isso. Claro que tem. Claro que tem. A vítima vai fazer um trabalho muito duro de ter que se perdoar de várias coisas, de se limpar. São marcas, feridas que ficam cravado, cara, na nossa alma, no nosso campo emocional. É abuso em todos os níveis, em todos os sentidos, físico, mental, psicológico, espiritual. Entendeu? Tudo por causa de que é abuso, controle, manipulação, machismo. É muito triste.
o que as mulheres vêm sofrendo na mão desses homens, desses manipuladores, desses controladores. O pior, gente, é que a perseguição, ela meio que se mantém. Mesmo quando você se separa da pessoa, daquela família, mesmo quando você se separa, você vai viver em outra cidade, você pode até não estar mais sofrendo o abuso na sua pele, na parte física, mas fica traumas na parte psíquica e também fica uma perseguição espiritual muito feia, muito feia. Ficam espíritos, né, manipuladores, controladores, né, espíritos escarneceiros, né, que tudo via, sabe, ria dos outros, sabe, rir dos outros, ficar falando mal do outro para se sentir melhor, sabe? Quase eu não ia nas festas de família, né, porque era sempre assim, fofoca. Eu evitei muito, né, o contato, né, depois lá com essa minha família materna, porque eu via que eles sempre se reuniam, era para falar mal uns dos outros, era para dizer o quanto os outros estavam ruins e olha como eles estavam por cima da carniça, entendeu? Sabe aquela propaganda de família margarina, sabe? Olha como a minha família é perfeitinha, olha como eu sou melhor que você. É sempre assim, para estar por cima. Eu não sei o que eles ganham com isso, deve ser alguma migalha de dopamina, alguma coisa assim, né? Para achar que estão bem, né? Mas é isso, gente, é muito triste a realidade, a crueldade, né? Você se libertar realmente, né? Fica assim, né, meio que padrões repetitivos, né, na nossa mente, assim, e a gente tem que ir se limpando, a gente tem que ter muito amor pela gente, muito amor para olhar para isso e não ser o script que eles estão dizendo, porque o script que eles contam olha só como aquela menina lá, ó, é doente, olha lá, ó, ela precisa viver à base de remédio, mas olha só, ela não toma remédio, não sei o que, já fica aquela coisa, sabe, falando mal um do outro, entendeu? Então, é isso, pessoal. Foi isso que aconteceu, é essa a triste realidade desumana que acontece. O que eu falei aqui ainda pode ser pouco na realidade do que outras pessoas vivem, mas cada um só pode falar por meio da sua própria experiência, né? Então hoje eu ainda tenho as feridas da minha criança interior, muitas feridas para cuidar, certo? Além disso, eu preciso também trabalhar, né? Além disso, eu preciso colocar a minha criatividade, eu preciso viver e eu preciso viver a minha melhor vida, né? E pra gente se libertar disso daí, só mesmo saindo. Um dos passos, tá, pessoal? É sair, tá? Você precisa sair do local que te adoeceu, daquelas pessoas que te adoeceram. Porque se você permanece nesse lugar aí, é como se você, toda vez que você encontrar com ele, você toma uma porrada na cara. Só que não é física, é no emocional, é no psicológico, que fica abalado. Realmente fica muito abalado. Mesmo quando você se separa, ainda tem resquícios para você ir cuidando, para você ir limpando, tá? E também em todos os níveis, físico, mental, espiritual, psíquico, todos os níveis, tá? Porque você vê que tudo que você sentia, nada daquilo era real. Aquele medo não era seu, aquela ansiedade não era sua. Isso aí era uma ferida que vinha da minha mãe, que a minha avó materna passou para ela. A minha avó não conseguiu fazer uma viagem que ela iria revê-la aos parentes dela, a minha avó materna. Ela morreu de preocupação com meu tio. Veja bem isso. Preocupar-se, pessoal, não é uma atitude de Deus. Porque quando você se preocupa, você está dizendo que você não confia em Deus, né? Porque se a gente realmente confiasse em Deus, a gente ia confiar e inclusive ia vibrar para que acontecesse sempre o melhor para aquela pessoa. Ou no máximo ia orar, né? Para que solicitando intervenção divina para auxiliar um filho, uma filha. Mas quando você se preocupa, quando você anseia, né? Quando você tá triste também, né? Você entra numa esfera, né? Você entra na preocupação, na esfera da preocupação.
E aí você fica inserido, o núcleo de tudo é o medo. Medo que aconteça alguma coisa com o outro, mas não por causa disso, tá? É porque se acontecer alguma coisa com o outro, aquele que está preocupado vai sofrer. Então, na verdade, ele não está querendo sofrimento para ele. No fundo, é isso. Porque todos nós temos o livre-arbítrio de ser, fazer da nossa vida o que a gente quiser. Deus nos deu isso, tá? Ninguém pode vir querer controlar, manipular a vida de ninguém. Não dê a ninguém esse direito, tá? Porque assim como na minha família tem esse grupo, né, dos controladores, dos manipuladores, assim como eu saí desse núcleo, eu quero também aqui encorajar você a sair desse núcleo. Se não é o que você se sente bem. Eu não me sentia bem em festa de família, eu sentia nojo de ir pra festa de família. Ou se eu ia pra festa de família, eu nem falava com as pessoas, eu ia brincar com as crianças, eu ia fazer outra coisa. Ou pior até, né, comer daquela comida, né, pra ver se passava, pra ver se tinha alguma coisa que me preenchia, só que não. Né? Aí a gente cresce adulto também, fica com medo de emagrecer, porque já foi tanto abusado. Nossa, se eu ficar bonitinho aqui, vão querer olhar para mim com outros olhos, vão querer abusar de mim. Então a obesidade ela fica como um mecanismo de proteção, né, inconsciente, né, da gente. E aqui eu tô aqui com os meus desafios, né, tendo que lidar com uma doença que só estava ali na minha genética, mas que não precisaria ter sido desperta se eu fosse criada num ambiente, numa família saudável, né, aonde tivesse amor de verdade, né, aonde os pais me perguntassem como você está se sentindo, como você está se sentindo hoje, né, se preocupasse verdadeiramente, né, de criar um espaço seguro, não somente físico, mas emocional, né? E eu vejo que é isso que a gente tem que criar daqui para frente agora, tá? Porque vai nascer crianças muito lindas aqui ao nosso redor, está nascendo crianças cada vez mais inteligentes, né? Sábios vão nascer entre nós, né? Estão nascendo já entre nós e cada vez mais. E nós precisamos criar ambientes seguros, não somente na parte física, mas na parte emocional. E como é que a gente vai conseguir oferecer um espaço seguro emocionalmente para as nossas crianças se desenvolverem, quer sejam nas nossas casas, quer sejam nas escolas? Como? Se cada um olhar para as suas próprias feridas. Se cada um olhar para a sua criança interior ferida. Se eu olhar para o meu abandono, se eu olhar para a minha rejeição, se eu olhar para a minha ferida da humilhação, se eu olhar para as minhas feridas e cuidar, lamber estas feridas, se eu for um casar com apoio para mim não ficar esperando apoio e amor de lá de fora, se eu souber comunicar comigo de maneira não violenta, se eu tiver um diálogo interno saudável que me apoia, entende? Se eu tiver um diálogo interno comigo mais amoroso, eu vou conseguir poder ajudar as outras crianças. Ao meu redor vai vibrar amor, vai vibrar compreensão, vai vibrar compaixão. É a partir da gente que muda o restante, certo? Se Jesus estivesse hoje aqui encarnado, ele iria dizer para todos nós que cada um de nós olhasse para a nossa criança interior. Porque são exatamente essas feridas das nossas crianças que tá contaminando a psicosfera planetária e que precisa ser limpa. Tá contaminando de que na ansiedade ela pega todas aquelas pessoas que estão com ansiedade, elas se somam e elas formam uma esfera, a ansiosfera. Um monte de pessoas com depressão aqui, ó, isso dá um somatório e aí forma a esfera da depressão. É um campo, tá, pessoal? É um campo vibracional energético que atrai. Basta você chorar um pingo, basta você começar a entrar naquela tristeza, aquela esfera vem e te engole. Aquela esfera energética que eu digo.
Por isso, a gente não deve, no mínimo que você sentir um desconforto emocional, vá com seu amigo, vá com o vizinho, se abra com alguém, um psicólogo, né? Alguém que possa te ouvir, sem julgamentos. Sem julgamentos. Uma pessoa que também, ela também está cuidando do emocional dela, porque não basta você ser terapeuta para você lidar com as emoções do outro, você precisa lidar com as suas emoções para você estar preparado. Isso é um campo realmente de força para você tratar outras pessoas que vão chegar para você. E eu digo que a grande ferida é essa, né? Por quê? Porque as guerras que a gente vê é tudo guerra de controle, é ego. São como crianças brincando no jardim para ver quem tem mais força, medindo para quem tem mais força, competindo, entendeu? É infantil, isso é imaturo, é imaturidade. E para a gente passar para uma nova fase aqui nessa nova terra, a gente vai ter que olhar para isso, ou ter que olhar para as nossas feridas. A gente vai ter que se acolher, para a gente não ficar dependendo de ninguém que acolha a gente lá fora. A gente vai precisar ser esse acolhimento. A gente vai precisar se dar prazer. A gente vai precisar se olhar, amor próprio, amor próprio, amor próprio. Só que a gente não foi ensinado quando a gente era criança, a gente não foi ensinado isso na escola. Tampouco a gente está aprendendo com esse pessoal, esses bambamã de marketing aí. Porque eles também estão na luta pelo poder, pelo controle, para ver quem tem mais dinheiro, na rodinha do rato. O Deus deles é o dinheiro. Mas quem é o Deus mesmo é o Deus da vida. Né? Porque esse tempo corrido que você corre para ir atrás do dinheiro, isso te adoece. Isso faz com que você esteja cada vez mais distante da sua família. Como é que você vai ter tempo para os seus filhos? Se você tem que cuidar de um monte de gente, porque não basta 1 milhão, você quer outro 1 milhão, e não basta ser multimilionário agora, ele vai precisar ir para um outro nível, agora ele vai precisar ser bilionário. Ah, já é bilionário? Não estou satisfeito, agora vamos precisar ser trilionário. Bicho, com tanta coisa, assim você não vive mais, você só vive para isso. Você só vai viver para você ter esse dinheiro e cada vez mais e mais. Você não vai ter um relacionamento de qualidade, né, com a sua família, consigo mesmo, tá? E aí fica um monte de criança ferida que faz guerra e que só quer viver à base do sofrimento. E tudo isso daí só vai gerar doenças geram mortes e assim vai. E assim vai pro beleléu. Aí a terra via crucis, né? A humanidade quer aprender pelo Deus do dinheiro, que adoece e que, né? Agora, você pode ter sim dinheiro e ser saudável em todos os aspectos. Tudo é possível, tá? Tudo é possível. Você pode ter bastante dinheiro e ser altamente espiritualizado. Pode acontecer também, né? Mas é um trabalho interno de cada um e depende da maturidade também de cada um, da maturidade emocional e espiritual de cada um, porque apesar de nós todos estarmos aqui matriculados nesse mesmo planeta escola, Terra, tá? Cada um tem um nível de maturidade emocional diferente, cada um tem um nível de maturidade espiritual diferente, entende? Então, assim, aqui na Terra, eu não quero me colocar mais numa posição de professora, de terapeuta, de guru ou de mentora, nada disso. Nada disso. Eu me dispo de todos esses papéis aí. Aqui eu não quero ter autoridade sobre você. Não, você tem a sua autoridade. Tem a autoridade sobre a sua própria vida. Deus lhe deu livre-arbítrio. Aqui nós estamos o quê? Trocando informações. Aqui nós estamos criando uma relação de irmandade, de fraternidade. Eu sou uma irmã sua, você é uma irmã minha. Você é um irmão meu, entende? Aqui, nessa relação, somos mestres e discípulos uns dos outros. Eu não quero me colocar numa posição superior, tampouco inferior a você. Eu quero, com isso, que nós possamos dar as mãos, sabe? Dar as mãos, caminhar lado a lado. Isso é fraternidade. Isso é fraternidade. Isso é a era, isso é a nova era. Quando eu não me vejo acima nem abaixo de você, quando eu não quero exercer sobre você nenhum tipo de força manipulativa, de controle, de nada.
Eu não quero tirar o seu livre-arbítrio. Entende? Eu quero somar com você. Entendeu? Eu quero somar. Entendeu? Você é um indivíduo completo, eu sou um indivíduo completo. Nós nos unimos, né? Nos damos as mãos, caminhamos juntos e vamos aprender, ser mestres e discípulos uns dos outros. Mas não eu me colocar numa posição hierárquica maior ou menor que você. Entende? Eu não preciso me diminuir para caber em nenhuma relação, né? E assim com os outros. Se eu continuasse lá no núcleo da minha família, eu ia me encolher e eu tava morrendo lá. Né? Eu praticamente vim com boas partes minhas que morreram. E agora eu tô tendo que integrar todas as minhas partes, né? Integrando a mulher para mim, devolvendo a mulher para mim. E esse é um processo grande, esse é um processão, gente, é um processão. É em todos os níveis, é complexo, não é assim de uma hora para outra, entendeu? Porque viver no sofrimento é fácil, ele é acolhedor. A ansiosfera te acolhe. A depressão-osfera te acolhe. O vitimismo te acolhe. É o quentinho da bosta, entendeu? Mas para você se libertar mesmo, de você sair, de você transcender, é um processo. E é para quem tem coragem de tomar a sua própria vida. Porque enquanto você fica nessas casas do vitimismo, do sofrimento, né? Nessas esferas, você se diminui, você não tem poder nenhum sobre a sua vida, você não tem domínio nenhum sobre a sua vida. Você só vai encontrar mais pessoas manipuladoras, mais controladores, mais abusadores, mais narcisistas, tá? E é isso. Eu não sei se eu cheguei aqui a falar para vocês que também a minha convivência dentro de casa era sempre assim de briga, entendeu? Não tinha respeito. Entendeu? Meus pais brigavam na minha frente. Entende? E aquilo ali, aí depois eu ia para inconscientemente, né, para defender ali o lado que tinha menos força, que era da minha mãe, né? Não porque eu gostasse mais da minha mãe ou do meu pai, não era isso, né? E eu sempre cresci também com a voz do meu pai dizendo: "Ah, tu só gosta da tua mãe, tu só gosta da tua mãe". Então se relaciona aí com ela aí, tipo, ele me entregou para ela, entendeu? E aí ele disse: "Ó, Tarsane, tu cuida. A minha outra irmã lá, né, deixa que eu cuido", entende? Então, agora que eu tô reavendo essa comunicação com meu pai também, né? Então, pra gente, né, se fortalecer, agora que o meu sonho, gente, e é o sonho de toda criança, tá? É o sonho de toda criança é ver os seus pais unidos. A criança, ela não aceita. Eu, como adolescente, eu não aceitava que meu pai tinha separado da minha mãe. Eu queria unir eles de novo, né? Eu tomei as dores, um pouco da minha mãe também, entende? Mas agora, como eu falei para vocês, pra gente se curar, a gente tem que sair do local que nos adoeceu. Fisicamente mesmo, sabe? E aí depois ir cortando pouco a pouco esse relacionamento tóxico, entendeu? Porque a gente só vai tomando porrada na cara, se acostumando naquele estado de vítima e fica tóxico pra gente. A gente não consegue ser a gente mesmo. A gente não consegue lidar com a nossa vida de maneira plena. Porque existem atravessadores, assim, sabe? Parece que não te deixam ir pra vida, entendeu? Parece como umas pedras que ficam te ancorando naquele lugar, entendeu? Mas é isso, pessoal. Quero dizer pra vocês aqui, apesar de toda essa tragicomédia, né? Aliás, nem comédia, né? Não podemos dizer, né? Porque não deu pra rir, né? Porque quem ri do outro não tá rindo verdadeiramente. Pra mim, sorrir é um com o outro, né? É compartilhar, mas não pra rir do outro. Rir do outro é bullying, né? Ninguém quer que você. Ninguém quer receber risada sarcástica, né? Ficar mangando, né? Querer que as pessoas manguem de você, né? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você, tá? E é isso, tá? Esse é meu testemunho, tá? E tudo isso, pessoal, não seria possível sem um amigo, né? Um amigo que eu aprendi, estou aprendendo cada vez mais, a estar cada vez mais perto dele, que é o meu amigo Jesus, tá? Ele que me tirou de lá, né, como uma verdadeira pinça, ele me tirou de lá e trouxe para um local, né, mais saudável, né?
onde eu possa me reencontrar, né, e viver relações realmente saudáveis, né? Realmente que eu possa ir para a vida e sair daquela vida morta que eu estava vivendo, né? Que eu tinha morrido para minha criatividade, eu tinha morrido para minha vida de tanto que eu só tava vendo os outros. Não, agora eu só quero ver a mim. Vou ser bem egoísta mesmo, né? Só quero ver a mim, só vou me ajudar por enquanto. Vou olhar para mim com muito amor próprio, me acolhendo bastante, todas as dores. Sempre ficar perguntando como você tá se sentindo, Sani, como você tá se sentindo hoje. Me falar palavras bonitas de incentivo, me incentivar, certo? Porque ninguém fez isso para mim, ninguém acreditou em mim. Ninguém acreditou em mim. Dentro da minha família, sabe? Para minha família, eu sou uma doente mental, tá? Mas Deus e Jesus, eles não veem a gente assim. Eles veem a gente como uma pessoa realmente corajosa, né? Eles veem de uma maneira... Ninguém vê a gente como Deus e como Jesus nos vê. Então, eu te aconselho também que se você estiver passando por esse problema, você se fortaleça nas palavras de Jesus. Eu conheci a igreja evangélica, eu digo que eu sou de todas e de nenhuma religião ao mesmo tempo, porque eu não sigo o sistema de crenças de nenhuma religião. Eu apenas faço o que é agradável para mim. Por exemplo, é agradável para mim ouvir os louvores, cantar louvores, né? Fazer o estudo bíblico, né? Um estudo imersivo nas palavras de Jesus, o que ele quis nos dizer, certo? E aí sim eu consigo voltar com a minha força, com a minha integridade, reconhecendo a minha verdadeira identidade, que a nossa verdadeira identidade não é da nossa família de origem, mas a nossa verdadeira identidade é como filhos de Deus, assim como Jesus, tá? Então é isso. Eu quero deixar você com essa mensagem que não importa o caos que você esteja vivendo agora, vai para Deus, conversa com Ele. Ele é um Pai muito amoroso e Ele é esse que vem nos dizer: filho, filha, você é um filho muito amado, você é uma filha muito amada, você é muito abençoada, você é muito protegida, você é muito iluminada. Eu abro todos os caminhos para você, apenas eu desejo que você confie em mim. Porque se você não confiar em mim, se você tiver preocupação, se você ansiar pelo dia de amanhã, sendo que eu provejo cada pássaro que canta, eles não precisam se preocupar com o que eles vão comer amanhã ou se os filhotes dele vão estar vivos. Não, porque eles têm a plena confiança, a tranquilidade, a leveza de que tudo vai estar bem, porque tudo está sempre bem. Em tudo a gente encontra amor. Não é como os nossos pais disseram: ai, cuidado, não vai por aí, olha só, vai para outra cidade, vai estar longe da tua família, ninguém vai te ajudar. Olha, só a tua família é capaz de te acolher. Tudo mentira, gente, tudo mentira. Sabe por quê? No mundo existe muito mais amor, tá? Do que desamor. Em todas as pessoas, tá? Porque se você tá como eu, morando numa cidade que não é a sua de origem, vá buscar, né? E você tá precisando desse amor, desse acolhimento, desse carinho humano, vá buscar um trabalho voluntário na sua cidade. Eu fui muito bem recebida em todos os trabalhos voluntários que eu realizei aqui nessa cidade, todas as cidades que eu já passei, entende? Então eles acolhem, você sente aquele calor humano, você sente que você é capaz, você se encoraja, você vê que as pessoas querem te conhecer, que elas vão gostar do teu trabalho, as crianças, sejam os idosos, não sei, as mulheres, grupo de mulheres, qual grupo você vai escolher, né? Mas os trabalhos, eles te acolhem, né? A gente recebe muito mais amor ali do que propriamente a gente vai lá para receber. É uma troca, todavia, né? Mas é isso, pessoal. Em todo lugar existe, no ar que a gente respira, existe amor. No concreto, sabe? Em todas as coisas que você pegasse que tem artesanato, olha, no livro, tudo tem amor, gente, tudo tem amor. Tem muito amor, a gente é rodeado do amor. Eu entrei num trabalho voluntário para trabalhar com crianças e tinha uma música que uma professora lá tinha ensinado. O amor de Deus é tão grande, que me cobre pela frente, que me cobre atrás, que me cobre do lado direito, que me cobre do lado esquerdo, que me cobre embaixo, que me cobre em cima.
Então é isso, é simples, pessoal, é simples. E Deus, ele realmente nos cuida nos mínimos detalhes, nós não precisamos nos preocupar, certo? Então, deixa a tua carga ser mais leve, não precisa se preocupar mais tanto com os outros, é apenas a gente com a gente mesmo, fazer coisas que nos agradem, né? Coisas que a gente sinta realmente que a gente está sendo acolhido, que a gente está sendo ouvido. Se você está morando sozinho, não tem ninguém para conversar, pega o seu celular e começa a conversar contigo mesmo, grava, eu faço isso, né? Eu gravo as minhas conversas, né? Assim comigo mesmo, eu vou caminhando, eu pego o celular, o gravador, aí, olha, hoje eu me senti assim, assim, assado, hoje eu quero fazer isso, aquilo, outro, sabe? E aí eu vou me dando esse acolhimento, vou me dando esse conforto, porque no fundo, todo mundo só precisa de si mesmo e de olhar para as feridas emocionais ali da nossa criança, porque muitas vezes ela foi rejeitada, sofreu abandono, sofreu humilhação, abuso, e a gente tem que cuidar com todo o nosso amor. Se ficar difícil, adote um boneco, uma boneca, um ursinho, uma ursinha, e aí você vê que você tá começando a ficar triste, carente, alguma coisa assim, você pega e abraça, entende? Você abraça esse ursinho, essa boneca, essa boneca. Você diz, não, eu tô aqui pra você, eu tô aqui pra você. E você começa a chorar e vai uma liberação emocional. Outra forma de você liberar o seu conteúdo emocional também é através da yoga somática. Na yoga somática são exercícios de relaxamento, exercícios de alongamento, aonde você vai liberando as couraças emocionais, tá? Porque muito desse sofrimento, desse trauma ficou cravado nas células do nosso corpinho também. Então a gente tem que fazer bastante exercício, malhar, suar, né? Pra gente ir liberando mesmo essa carga. Chorar, não tem problema chorar, chore horrores que você quiser. Você sentir vontade de gritar, vá pra um local seguro, um local assim, onde tem mata, alguma coisa assim. Você grita, ou você pega o travesseiro e você... Entendeu? Você mordisca, mas não coloca a sua vida em risco, tá? Faça isso num ambiente seguro, né? Protegido, tá bom? Cuide-se muito bem e milhões de beijos pra você. Se acolha, se dê muito carinho porque você merece. Você é, mais uma vez, muito amada, muito abençoada. Uma filha, um filho muito querido, um filho muito amado, tá bom? Que o amor todo está em todo lugar e principalmente dentro de você. Você é essa fonte infinita de amor que é capaz de jorrar amor não só para você, mas para todos os lugares que você for. Quando a gente está em paz dentro da gente, quando a gente encontra paz dentro da gente, da nossa cabeça, no nosso coração, te zera o nosso coração, a gente zera a nossa mente. Não carrego mais nenhuma preocupação com o que os outros vão pensar, não quero mais nem saber. Meu coração também é zero, ou seja, eu não tenho apego por ninguém. Quando eu encontro a pessoa, eu dou o amor, eu dou o afeto, eu dou o carinho, mas depois que eu vou pro meu canto, eu volto com o meu coração zerado, não preciso estar apegada a ninguém, tá bom? Um beijo no seu coração, te amo muito e cuida-te muito bem. Beijos.